O telescópio espacial James Webb oferece aos cientistas uma visão sem precedentes do universo, proporcionando descobertas notáveis que continuam a entusiasmar o mundo científico. E fez isso de novo. Num esforço recente, os investigadores direcionaram o telescópio Webb para a notável galáxia Whirlpool M51 e descobriram detalhes intrincados das cavidades vazias e dos filamentos brilhantes nos braços espirais em propagação da galáxia. Embora possa não parecer uma descoberta fenomenal, esta é a imagem que os cientistas estavam esperando. Esta imagem hipnótica recentemente divulgada permite-nos observar uma galáxia espiral flutuando a cerca de 27 milhões de anos-luz de distância do nosso planeta. As regiões vermelho escuras traçam a poeira filamentar quente que permeia o meio da galáxia. As regiões vermelhas mostram a luz reprocessada a partir de moléculas complexas formadas em grãos de poeira, enquanto as cores laranja e amarelo revelam as regiões de gás ionizado pelos aglomerados estelares recentemente formados. Utilizando dois de seus instrumentos mais fortes, o NIRAM, Near Infrared Camera, e o MERI, instrumento Mid Infrared, o telescópio James Webb nos deu duas perspectivas do objeto celeste. Ambos os dispositivos são construídos para capturar o universo distante, decodificando sinais de luz infravermelha emanados de estrelas e galáxias distantes. A uma distância de 27 milhões de anos-luz da Terra, a imagem de James Webb faz parte de uma série de observações destinadas a lançar luz sobre a interação entre o feedback estelar e a formação de estrelas em ambientes fora da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Descoberta pela primeira vez em 1773 pelo astrônomo francês Charles Messier, a galáxia Whirlpool, também conhecida como M51, é um dos objetos mais conhecidos no céu noturno e faz parte do catálogo Messier. O M51 é conhecido como Whirlpool devido à sua estrutura giratória, que se parece com água ao redor de um ralo. Está a 27 milhões de anos-luz de distância na constelação de Canis Venatici, portanto a imagem que vemos é da galáxia Whirlpool há 27 milhões de anos. Mas você nunca viu uma imagem como a que acaba de ser capturada pelo telescópio espacial James Webb, o mais poderoso do gênero. Como tal, este novo vídeo do Webb Telescope não representa apenas uma viagem através do espaço, mas também uma viagem no tempo. O feedback estelar tem um efeito dramático no meio da galáxia e cria uma rede complexa de nós brilhantes, bem como bolhas negras cavernosas, disse a Agência Espacial Europeia, que ajudou a construir o telescópio e o lançou ao espaço no ano passado a partir do seu espaçoporto em Guiana Francesa. Feedback estelar é a frase usada para descrever o fluxo de energia das estrelas para os ambientes que as geram, e é um mecanismo importante que influencia as taxas de origem das estrelas. De acordo com a agência, compreender o feedback estelar é fundamental para o desenvolvimento de modelos universais precisos de formação estelar. O Whirlpool tem um irmão mais novo. Supõe-se que o efeito gravitacional do parceiro menor de M51 seja parcialmente responsável pelos braços espirais distintos e bem desenvolvidos da galáxia. Quando Hubble capturou uma imagem de M51 há mais de uma década, a equipe por trás dela disse que mal podia esperar para ver a mesma imagem com o planejado telescópio James Webb. Esta observação de M51 faz parte de uma série intitulada Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters, FES. As observações FES destinam-se a encontrar e investigar berçários de estrelas em outras galáxias que não a Via Láctea. Outros observatórios ofereceram vislumbres da formação estelar antes do funcionamento do telescópio Webb, quer no início, quer depois de as estrelas terem destruído seu gás natal e nuvens de poeira com a sua energia. Pela primeira vez, os astrônomos podem observar aglomerados estelares a desenvolver-se a partir da sua nuvem natal em galáxias fora do nosso grupo local, utilizando o telescópio Webb. Eles podem calcular quanto tempo leva para essas estrelas contaminarem o gás com metais recém-produzidos e eliminá-lo. Ao estudar estes processos, os cientistas esperam obter uma melhor compreensão de como o ciclo de formação estelar e o enriquecimento de metais são regulados nas galáxias, bem como os prazos de nascimento e morte das estrelas. E foi isso que James fez com a descoberta da nebulosa do Anel.
Com o seu exército de sensores infravermelhos de última geração, o JWST conseguiu obter imagens que fornecem resolução espacial e sensibilidade espectral sem precedentes em relação a todo aquele caos cósmico, de acordo com um comunicado da ESA. O que isto significa é que o telescópio espacial, situado a cerca de 1,6 milhões de quilômetros da Terra, foi capaz de revelar detalhes sobre a intrincada estrutura da nebulosa do Anel que os cientistas simplesmente não tinham analisado antes. Quando vimos as imagens pela primeira vez, ficamos impressionados com a quantidade de detalhes nelas. O anel brilhante que dá nome à nebulosa é composto por cerca de 20,000 aglomerados individuais de gás hidrogênio molecular denso, cada um deles quase tão massivo quanto a Terra. Dentro do anel, há uma faixa estreita de emissão de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, ou PAHs, moléculas complexas contendo carbono que não esperaríamos que se formassem na nebulosa do anel. Fora do anel brilhante, vemos curiosos picos apontando diretamente para longe da estrela central, que são proeminentes no infravermelho, mas eram apenas muito fracamente visíveis nas imagens do telescópio espacial Hubble. Pensamos que isto pode dever-se a moléculas que se podem formar nas sombras das partes mais densas do anel, onde estão protegidas da radiação direta e intensa da quente estrela central. Por exemplo, ao capturar comprimentos de onda de luz infravermelha emitidos pela nebulosa, também conhecidos como comprimentos de onda de luz invisíveis ao olho humano, o JWST revelou informações sobre a estrutura do filamento do anel interno, bem como aproximadamente 10 arcos concêntricos em regiões externas do fenômeno. Esses recursos em formato de alvo foram realmente uma surpresa. Estes arcos devem ter se formado a cada 280 anos, à medida que a estrela central se desfazia das suas camadas exteriores. Quando uma única estrela evoluir para uma nebulosa planetária, não conhecemos nenhum processo que tenha esse tipo de período de tempo. Em vez disso, estes anéis sugerem que deve haver uma estrela companheira no sistema, orbitando tão longe da estrela central como Plutão está do nosso Sol. À medida que a estrela moribunda se desfazia da sua atmosfera, a estrela companheira moldou o fluxo e o esculpiu, ofereceu Roger Vesson, da Universidade de Cardiff, como explicação, destacando que nenhum telescópio anterior tinha a sensibilidade e a resolução espacial para descobrir este subtil efeito. Também é importante notar que esta não é a primeira vez que o JWST aponta seus olhos hexagonais dourados para a nebulosa do Anel. Muito recentemente, a máquina obteve imagens deste bolsão do universo em alta resolução, e os cientistas adicionaram filtros verdes e roxos hipnotizantes para criar uma cena bastante gloriosa para admirarmos. A história da observação da nebulosa do Anel significa mais do que os seus componentes físicos. É um símbolo da curiosidade e do avanço humano. Desde os primeiros equívocos que levaram ao rótulo de nebulosa planetária até a tecnologia avançada do JWST, a nossa busca pela compreensão deste fenômeno é paralela ao crescimento da própria ciência astronômica. A nebulosa do Anel foi descoberta em 1779 pelos astrônomos Antoine Darquier de Pelepuix e Charles Messier, e foi adicionada ao catálogo Messier, que a encontrou ao tentar seguir a trajetória de um cometa através da constelação de Lyra. Hoje, a nebulosa do Anel é um símbolo da arqueologia astronômica. O colorido anel principal, os restos de uma estrela moribunda a caminho de se tornar uma anã branca, é uma lembrança vívida da nossa ligação cósmica. Ao estudar a nebulosa, não estamos apenas observando um objeto distante, estamos perscrutando o passado, o presente e o futuro do próprio universo. Nosso próprio Sol pode ter uma nebulosa quando finalmente expirar em cerca de 5 bilhões de anos, e se tornará uma anã branca, embora quase certamente não estaremos por perto para vê-la. Pode parecer bizarro que duas imagens diferentes da mesma nebulosa possam ter cores tão diferentes. Mas o Webb observa objetos em comprimentos de onda infravermelhos, o que significa que nossos olhos literalmente não conseguem lidar com as imagens brutas de Webb. As imagens brutas ricas em dados aparecem em preto antes que os processadores de imagem Webb traduzam os dados infravermelhos em comprimentos de onda de luz visível, que foi o que fizeram com a imagem, realçando certos aspectos da nebulosa em cada imagem.
Desde algumas das visões mais profundas do universo até o estudo dos anéis dos planetas no nosso próprio sistema solar, o Webb está a dar aos astrônomos uma visão inteiramente nova do espaço. Qual próxima descoberta você espera de Webb? E não se esqueça de se inscrever no Mais Que Ciência, porque juntos vamos explorar